Né, na sala de aula. Quanto menos interesse, mais caos. Quanto mais interesse, menos caos. Isso aqui é regra, tá? Se a gente está trabalhando com alunos que não têm interesse nas atividades que eles estão fazendo, eles não vão prestar atenção na atividade. E se eles não estão prestando atenção na atividade, eles vão fazer outra coisa. E sabe-se lá Deus que coisa é essa que eles vão fazer, né? Jogar bolinha de papel, conversar, enfim, abaixar a cabeça e dormir, né? Não sei o que eles vão fazer, mas vão fazer outra coisa. Por quê? Porque aquilo que está na frente deles não é interessante. E dependendo da condição neurológica, né, do nosso aluno, né, por exemplo, se eu for falar de pessoas com déficit de atenção, com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, olha só, a chance dela ficar hiperativa porque não está fazendo alguma coisa do interesse dela é muito alta. A chance dela perder o foco aumenta muito, não é? Porque ela já tem uma condição mais propícia para perder o foco de coisas menos interessantes. Pessoas com TDAH prestam atenção nas coisas que elas têm interesse. Quando não tem interesse, o foco vai embora. Na maioria dos casos, não existem outros grupos específicos, mas na maioria dos casos, elas conseguem prestar bastante interesse numa coisa, mas coisas mais entediantes, não. Por isso que tornar a nossa atividade tão atrativa para aquela pessoa que está ali do nosso lado faz muito sentido. E eu trouxe aqui para você hoje uma dica, né? Uma dica de como tornar uma atividade mais lúdica, mais acessível para o nosso aluno. Esse é só um exemplo que você pode fazer. Uma forma de adaptar a atividade considerando o quê? O que o meu aluno gosta, a empatia, o uso intencional da empatia. Se eu tenho alunos que gostam de... por que eu uso intencional da empatia? Eu fiz um jogo de dominó. Quais são as vantagens? Jogar em pares, relacionar com colegas. Só o fato de competir. Competir já torna mais interessante. Existem alunos que vão se interessar por quê? Porque ele tem mais interesse em estar ali com aquele colega junto do que sozinho. Então, só o fato de se relacionar com um colega já torna mais interessante para ele, para algumas pessoas, né? Para outros, o fato de competir já torna mais interessante, não é? Para outros, só o fato de ser um jogo, você fala para ele que é um jogo, ele já está achando incrível. Né? O outro já está achando legal porque ele não vai precisar escrever, porque ele não gosta de escrever. Ele vai poder fazer o pareamento ali sem precisar escrever. Então, não precisar escrever já deixou mais interessante para alguns alunos. Não é? Porque a atividade anterior ele precisava escrever. Não é? Então, tudo isso a gente pode mapear o que funciona e o que não funciona para os nossos alunos e adaptar para um grupo. Né? Claro que se eu tenho um aluno que o jogo de dominó não vai funcionar para ele, porque ele não gosta de jogar em pares, ele não gosta de se relacionar com os colegas, ele não liga para a competição, ele não tem interesse em jogo, para ele escrever ou não, tanto faz. Então eu vou ter que buscar uma outra coisa que vai fazer mais sentido para ele. Ou se eu tenho um aluno que não sabe jogar dominó, nunca jogou dominó, não faz sentido eu usar um jogo de dominó, percebe? Não faz sentido. Esse aluno não vai jogar dominó. Por quê? Porque ele não sabe. Então não faz sentido usar. A gente vai ter que usar uma outra coisa. Por isso que analisar o nosso aluno, aplicar aqueles fundamentos ali é importante. Porque a gente pode usar a potencialidade de desviar da dificuldade. Dei um exemplo aqui de jogo, né? Mas o exemplo não é a solução. Um exemplo não é a solução. Eu quero que você use a estratégia. E não o exemplo, por favor. Use a estratégia. Qual é a estratégia? Entregar algo que seja de desejo dos alunos. Essa é a estratégia. Isso é uma adaptação bem feita. Uma adaptação bem feita torna a atividade algo de desejo para os alunos. Eles vão pedir para fazer a atividade. Eles vão querer fazer a atividade e vão prestar atenção na atividade. Isso é uma adaptação de sucesso que considera aqueles pilares do nosso método. Uma adaptação. Se você está entregando uma atividade adaptada que os alunos não têm vontade de fazer, então essa adaptação tem um problema estrutural nela. Ela não está levando em conta algo muito importante, que é
o interesse do aluno. Não copie o exemplo, copie a estratégia do exemplo. Alunos do nosso curso Adaptando a Atividade na Prática têm acesso a um repertório que a gente chama de repertório reutilizável, com uma série de modelos, né? Eu vim aqui, por exemplo, ó, se eu quero criar olha aqui, uma atividade de ligar e relacionar. Lembra que a gente falou sobre pareamento, né? Praticamente toda atividade escolar tem alguma coisa de pareamento envolvida, conectar ideias, conectar conceitos, né? Aqui, por exemplo, tem atividade aqui de caminho, ó, modelo. Um modelo para você construir uma atividade de pareamento. Tá? Aí que você preenche do jeito que você quiser. E aqui você coloca a imagem ou texto e consegue conectar ideias. Você coloca 3 coisas aqui em cima e 3 coisas aqui embaixo, o aluno tem que conectar. Esse aqui eu abri um modelo 3x3, né? Tem um modelo 1x3, ó, vamos ver, 1x3. Só o fato do aluno ter que passar por um labirintozinho, às vezes já torna algo mais interessante para ele. Aqui tem um labirinto também. Se já torna mais interessante, eu estou despertando o quê? O interesse. Quando eu desperto o interesse, eu diminuo a atenção do meu aluno em outras coisas que não são importantes agora, né? A bagunça, a conversa paralela, por exemplo, e eu diminuo o caos. Aumentando o interesse, eu reduzo o caos da nossa aula. E aí a turma lotada não vira mais aquele grande problema, né? Por quê? Porque eu posso ter vários grupos de aluno na minha turma lotada fazendo atividades específicas. Aqui o grupinho que gosta de jogar dominó vai estar jogando um jogo de dominó sobre o tema da aula. Um outro grupo que gosta mais de jogo de tabuleiro vai estar jogando um jogo de tabuleiro sobre o tema da aula. Um outro grupo que gosta mais de X vai estar fazendo X, vai estar jogando um jogo de Uno adaptado, um jogo de cartas adaptado. Por exemplo, o outro vai estar jogando um jogo de mímica, de desenhar, mimicar. Vai depender do perfil do aluno. E tem como a gente analisar perfil, entender potencialidades, entender desafios de grupos e de indivíduos e aplicar estratégias adaptadas para eles. E aí a gente usa o nosso tempo de maneira mais adequada e realmente atinge, né, todo o potencial daquele grupo que está ali na nossa frente. Esse tipo de atividade, caminho, seria para desenvolver coordenação motora fina? Não. É para despertar o interesse do aluno. Para desenvolver coordenação motora fina, você pode fazer várias outras atividades. Esse aqui do caminho, a proposta é justamente outra. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente fechar, tá? Antônimos, ó, por exemplo. Feio e... Cadê o bonito? Tá por aqui em algum lugar o bonito. Bonito tá aqui, ok? Tem que parear. Aqui a mesma coisa, tem que parear, percebe? E aí meu aluno tem que fazer o pareamento, ele tem que conectar daqui a aqui. Não é para trabalhar coordenação motora. Vai trabalhar coordenação motora? Vai como efeito colateral, mas o objetivo disso aqui é tornar mais interessante, tá? Deixar mais interessante para o aluno. E você vai usar isso aqui, obviamente, num caso onde isso aqui faz mais sentido ser utilizado, né?